Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do À Mesa, a mais um episódio de um gajo a divagar. Neste caso, somos mais que um a divagar e vimos divagar sobre hábitos, mas neste caso um hábito em específico, na sequência daquele episódio que eu lancei a semana passada, de hábitos do caralho. Nós vimos falar sobre alimentação saudável, nutrição, o que quiserem chamar a esta arte de comer bem para viver melhor, digamos assim. Quem é que é a outra pessoa que eu trouxe? Portanto, eu trouxe uma convidada muito especial, uma estudante de Ciências de Nutrição, uma jovem promissora das ciências da nutrição, grande fã também de comer bem, ou comer muito, não sei, vamos ver, que Ei, é bicho. Jade Bilhar. Oi Jade, como é que estás? Oi, Jorge, como é que estás? Eu tô bem. Eu também estou bem, obrigado. Estás nervosa, estás fixe, estás preparada, pronta para nos elucidar aqui sobre comidinha? Como é que te sentes? Bom, bom. Eu não sei, na verdade. Não é minha praia muito falar em público, mas pronto, o que que a gente não faz por uma comida grátis? Ó já, também, para já, não há comida grátis. Não sei quem é que te prometeu isso, mas não há comida grátis. Segundo, Mas também eu estás sei que isolada, não no há falar em final, público. Tu deves estar tipo a falar para uma planta ou assim, no máximo. tá, mas eu falo para pessoas no geral. É. Vai que a mesa fica famoso. Ui, quem me dera, meu. Olha, tipo, faz aí figas, essas coisas todas. Pode ser que um dia. Não, isto porquê? Não é porque eu queira a grande notoriedade, era mesmo só porque eu queria pagar este microfone. Pronto, depois o resto é o resto. Pelo Então, menos eu bem, consigo um vinho, não consigo? No final tem dica de mas, vinho, não tem? mas os vinhos eu já consegui foi com o Gastropice, não foi com a mesa. O à mesa ainda não me deu nada mesmo. Só me faz mesmo perder tempo. Enfim, portanto, Pronto. vamos hoje falar aqui um bocadinho sobre aquela continuidade de dietas, sobre o jejum, o microbioma, aprofundar um bocadinho mais aqui sobre o jejum intermitente, o microbioma, como eu tinha falado. Depois, provavelmente, vamos buscar aqui algumas dicas práticas, e eu digo vamos, mas estou a contar contigo para tu nos dares algumas dicas práticas e falares um bocadinho sobre coisas que tu já foste aprendendo, porque ao fim de um dia eu sou só um burro que estou aqui para aqui a falar de algumas coisas que eu fui experienciando, mas tu efetivamente sabes coisas. É um perigo. Ahm, Isso não é um é perigo, um, é um é burro. um perigo, como dizia a outra. E depois no final logo se vê o que é que mais tu poderás aqui acrescentar de valor para esta audiência de duas pessoas. Começando, se calhar, pela parte das dietas, eu no episódio dos hábitos falei de que eu sou um aderente, chamamos assim, ou a dieta, se pudermos enquadrar a minha dieta numa que mais se adequa a mim, seria a mediterrânica, mas depois existem várias outras dietas muito famosas, o pessoal que está a virar vegetariano, vegan, a dieta paleolítica, cetogénica, menos conhecidas e que eu vou-te pedir um bocadinho de ajuda para explicares um pouco o que é que são, mas a mediterrânica, porque é que eu me aproximo mais desta dieta? Porque também acho que é muito cultural, tem muito a ver com aquilo que nós estamos habituados em Portugal, que é azeite, muitos cereais, frutas, verduras frescas, também frutos secos, proporções moderadas de carne e peixe, que também há muitas culturas em que o peixe não tem assim tanto valor, há outras que o peixe tem muito mais impacto. Também derivados de queijo, derivados de animais, como os queijos e o ovo, que eu sei que tu gostas muito de ovo, mas já havemos de falar sobre isso. É um Pronto, depois lagarto. também diz Eu disse que eu sou um lagarto. abundantes temperos e refeições também acompanhadas por vinhos, infusões, etc. Sobre as outras dietas, eu não queria falar muito sobre a parte de ser vegan ou de ser vegetariano, etc. Até porque há muita gente que o é e são pessoas que, fazendo, têm muito mais experiência para falar sobre isso. Também não me vou focar muito na parte da dieta mediterrânica num todo. Eu queria, se calhar, só elucidar aqui às pessoas que provavelmente não conhecem tão bem
a dieta paleolítica e cetogénica, tu consegues dar-nos uma ideia do que é que são estas duas dietas, começando pela qual te apetecer? Então, a paleolítica é cetogênica, certo? Sim, A cetogênica é basicamente uma dieta mediterrânea sem tubérculos, porque essa ok. dieta é para promover também a produção de corpos cetônicos como fonte energética, ou seja, acaba ali a glucose e passa a utilizar os corpos cetônicos como fonte energética. Então, dessa forma, essa dieta vai ter uma proporção menor de hidratos de carbono e uma proporção maior de gorduras, assim. E a maior atenção é da carga glicêmica, porque pode comer hidratos de carbono, mas não vai poder comer aqueles que dão muitos picos, tipo, muitos picos de glicemia. Não sei se conseguem compreender Sim, isso. sim, sim, sim. Mas, por exemplo, uma coisa que me faz confusão é de pensar que comer muita gordura pode ser uma dieta. Porque isso na minha cabeça parece perfeito, mas ao mesmo tempo, quer dizer, depois batata frita também é hidrato de carbono, não podia comer batata frita, podia comer Mas ovo vai depender da estrelado. carga glicêmica, Ok, mas ou porquê? glicemia, como quiser chamar. Tu sabes dar uma ideia de porque é que uma dieta tão rica em gorduras pode ser benéfica? Porque é o tipo de gordura. Vai vai comer mais gordura do peixe, ômega 3, coco, azeite, abacate e vai deixar de lado aquelas gorduras trans e Ah, aquelas ok, tipo, gorduras as ruins, as famosas famosas gorduras, ruins. a famosa distinção entre polissaturadas, monossaturadas, saturadas, transaturadas, ou o que é, já percebi, pronto. As gorduras saudáveis e as menos É, saudáveis. no dito popular a ruim é boa, né. Sim. E a paleolítica? A paleolítica, o nome já dá uma dica mais ou menos, mas é uma dieta que vai resgatar a ancestralidade da época do caçador-coletor, daquele homem lá das cavernas, do que ele tinha disponível para se alimentar. Então, no geral, vai ser uma alimentação que tem mais, carne, mais sementes, mais tubérculos, ovos, e por ser uma alimentação muito rica nessas proteínas de fonte animal, não é muito adequado para quem possui problema, tipo, nos rins ou osteoporose. Ok. E se eu não estou enganado, essa a paleolítica, um dos argumentos a favor é que como, está baseada em hábitos ancestrais, o nosso organismo está mais predisposto a encarar melhor, não sei se estas são as palavras certas, mas vocês percebem, aquele tipo de dieta e então poderá ser benéfico, para tentar, reduzir o risco de determinadas doenças autoimunes, cancros, e por aí fora. Não sei se isso é efetivamente um dos argumentos, mas eu penso que já li sobre isso algures. É, no caso dessas 2 dietas, nem pen não entram nessas 2 dietas de forma alguma, refinados, industrializados, batatinha, hã, Bolicau, essas merdas. E essas dietas mais restritivas, assim, low carb, paleo, cetogênica, é bem fácil de achar o material na internet do que pode e o que não pode comer. Tem um protocolo que é para reduzir a inflamação, que é Low Food Map, e tem Uhum, também, é fácil de encontrar os alimentos que são altos, moderados e baixos em Food Map, que são os alimentos que fermentam. ok, ok. E porque é que, porque eu acredito que várias pessoas se interessem pelas dietas por uma questão de emagrecimento, porque é que estas dietas funcionam para o emagrecimento? No caso da cetogênica, por exemplo, vai acontecer uma redução dos hidratos de carbono nessas refeições. Então a pessoa está habituada a comer lá um prato que tem mais hidratos de carbono e automaticamente nessas dietas já vai reduzir um bocado bastante, assim, a quantidade de carboidratos. E isso vai reduzir aqueles picos de glicose. E são os picos de glicose que eles vão produzir maior quantidade de gordura no nosso corpo. Quanto maior o não quanto maior, mas quanto mais picos de glicose, mais a produção de gordura no corpo. Ok. E Então a uma questão pessoa
Diz, para diz, diz. emagrecimento é mais isso. Por isso que o jejum funciona muito para emagrecimento. Boa, e por acaso eu agora ia passar à parte do jejum, mas antes de entrar, eu queria só salientar uma coisa que tu disseste que eu achei bastante interessante e importante e provavelmente muito relacionada ao porquê de, por exemplo, na dieta paleolítica, indicarem que a predisposição ancestral para determinados alimentos pode reduzir o risco de determinadas doenças, mas o facto de nessas dietas não serem incluídos alimentos processados, açúcares refinados, etc. Na verdade, um- uma das razões, ou a maior razão, até pode ser essa. Nós, como não estamos a incluir esse tipo de alimentos mais artificial, nós também conseguimos reduzir vários riscos para a saúde que eles possam vir a ter. Pronto. E não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar aqui relativamente a estas dietas, ou dietas no geral, ou se podemos passar para o jejum. Acho que podemos passar. Não que eu Boa. não tenha nada para falar, mas bota, porque senão a gente fica travado num assunto só. Sim, depois também já vamos a mais dicas para uma dieta, para emagrecimento, etc. Portanto, pegando no jejum, só para dar um contexto, penso que eu já dei no episódio anterior, mas o jejum, como vocês devem saber, é privação de comer, não é? Isto de uma forma muito redundante. O jejum intermitente, portanto, há pessoal que faz jejum de uma forma prolongada, portanto, imaginem, ficam um dia sem comer. Eu já conheci pessoal que fez no máximo 10 dias sem comer, e vocês pensam, grandes parvos, mas na verdade existem alguns estudos, algumas experiências, claro que isto são sempre estudos muito com amostragens muito pequenas e valem o que valem, mas de que esta espécie de fome intensa, de starvation, que me falta a palavra em português, acaba por promover vários benefícios no corpo, tentar reduzir o envelhecimento, reduzir a inflamação, o stress oxidativo e outras coisas que nestes jejuns prolongados é como se fosse uma espécie de reset ao corpo. Se quiserem ver um bocadinho mais sobre isto, podem ver. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu nunca pratiquei um jejum longo. Mas o jejum intermitente eu pratico recorrentemente já há alguns anos, diria eu. E como é que ele funciona? Basicamente é durante um dia eu tento estar umas 14, 16 horas sem comer e depois comer apenas numa janela temporal curta ou mais ou menos curta. Portanto, imaginem, eu janto às 8 da noite, acabo às 9, depois só vou comer à 1 da tarde, que é o almoço, posso comer um lanche, o que seja, e janto outra vez, e basicamente só naquela janela temporal de, não sei, 7 horas, 8 horas, o que seja, é que eu comi. Que tipo de benefícios é que isto tem? Alguns deles eu senti, outros são mais teóricos, mas eu tentei buscar fontes credíveis para vos trazer informação que eu considerasse relevante e credível. E começando por mudar o funcionamento das células, dos genes e das hormonas, eu acho que isto é uma coisa bastante impressionante. Portanto, acaba por permitir que, ou descer o nível de insulina, aumentar os níveis da hormona de crescimento que ajuda na perda de gordura, crescimento de músculo também. Claro que muitas pessoas vão olhar para o jejum como esta parte de emagrecimento, e é muito mais que isso, mas também, como viram aqui, esta questão da hormona de crescimento, por exemplo, que ajuda na perda de gordura. Também induz processos de reparação celular, como o remover do lixo celular, não sei se posso dar este nome, e há mudanças benéficas nos genes também, que promovem a longevidade e a proteção contra doenças. Portanto, lá está, e eu penso que até existem alguns estudos, mas lá está, mas também não sei quão credíveis serão relativamente à questão da fome extrema promover a longevidade em alguns casos. E no jejum intermitente também existem já alguns estudos nesses campos. Ajuda a combater a gordura e a emagrecer, não só
pelo menor consumo de calorias, naquele espaço temporal curto, mas também pelo aumento da velocidade metabólica. Pode reduzir a resistência à insulina e baixar o risco da diabetes do tipo 2, que hoje em dia é uma doença muito comum, dado os nossos maus hábitos alimentares. Pode reduzir o stress oxidativo e inflamação no corpo, que é um risco para imensas doenças, como as cardiovasculares, e também por isso é que existem muitas preocupações com os antioxidantes. Hoje em dia, se calhar, essa preocupação é muito causada pelo stress oxidativo. A nível de complicações cardiovasculares, pode ajudar na redução de fatores de risco como o colesterol, a pressão sanguínea, triglicerídeos e outros marcadores inflamatórios. Existem estudos em animais que mostram que pode ajudar a prevenir o cancro, mas também são precisos mais estudos em humanos. Portanto, é daqueles estudos que valem o que valem. É como em muitos documentários mainstream que hoje existem, e vocês podem encontrar em todo o lado sobre mil e uma coisas que fazem mal, que fazem bem, etc. Leiam sempre os estudos que estão por trás. Eu já me dei ao trabalho disso. É estúpido, porque eu vi um documentário que eu já não sei qual é que foi, se foi o Game Changer, se foi qual documentário é que foi. Eu sei que tinha 97 ou perto disso de estudos a suportar aquele documentário. Eu fui vê-los todos, perdi imenso tempo nisso e cheguei à conclusão que desses estudos todos a maioria não era credível. Portanto, mesmo em documentários, etc., tenham atenção em fazer a pesquisa e criticarem o que é que estão a ver. Pronto, e depois o jejum com esta questão da prevenção do stress oxidativo pode também ajudar o cérebro numa ótica de crescimento de novas células nervosas, como também promover o aumento dos níveis de uma hormona que é associada à depressão e outros problemas quando está em níveis mais baixos. Portanto, aqui a depressão, desde que eu fiz este episódio dos hábitos, percebi que está relacionada com imensas coisas e pode ser prevenida ou causada em muito pelos nossos hábitos, e daí eu reforçar a importância de bons hábitos diários. Bom, depois pode ainda ajudar a prevenir doenças neurodegenerativas e ajudar a cooperar melhor com as mesmas, como por exemplo com o Alzheimer. Eu aqui relativamente a esta parte das doenças, uma das coisas que eu achei muito interessante foi na questão de poder ajudar a cooperar com tratamentos do cancro, como a quimioterapia. Só que eu nunca tinha tido conhecimento de nada na prática, até que um dia falei com uma pessoa que estava a passar por quimioterapia e ela falou-me que já os médicos lhe recomendavam que ela pudesse fazer jejum intermitente, pelo menos durante as sessões de quimio e antes das sessões e depois das sessões, e que existiam resultados positivos nisso. E pronto, eu achei bastante curioso. Eu já estou farto de me ouvir falar, já estou cansado, acredito que tu também. Portanto, queria-te só perguntar se tens algo aqui para acrescentar relativamente ao jejum. Posso falar o básico, o que eu acho que o que acontece tanto no jejum quanto na dieta cetogênica, como eu falei antes, é a utilização desses corpos cetônicos como fonte de energia. A pessoa às vezes, não precisa ficar essa janela de tempo, porque existem várias formas de fazer jejum. Tem gente que faz jejum um dia sim, um dia não, tem vários tipos, dá para pesquisar, eu não vou me alongar muito sobre isso. Mas entre essas janelas de tempo que a pessoa fica sem comer, dá para utilizar chás e shots que podem auxiliar no jejum com os compostos bioativos e auxiliam a não ficar com muita fome e fazer um jejum mais que funcione melhor. Cuidar na hora de quebrar o jejum, porque não é a hora de compensar as horas que a pessoa não comeu, é mais para repor os nutrientes. E tem coisas que não quebram o jejum, por exemplo, como eu falei, chá, café não quebra. Lá no sul do Brasil, como eu sou de lá, é muito comum tomar chimarrão, chimarrão não quebra jejum. Água com limão, limão não vai ter macronutrientes suficientes para quebrar a produção desses corpos cetônicos. E quando for comer, preferir fontes de gordura insaturadas, como abacate, azeite, salmão, essas fontes de gordura boa. E não
nem pensar aquelas saturadas e trans, e nem comer muita carne, é mais, indo aos poucos, assim, que o organismo vai começar a se acostumar e vai se tornar cetoadaptado, para que cada vez que faça o jejum ele esteja mais adaptado a isso e funcione cada vez melhor. Eu acho que é isso no geral. Ok, eu senti-me mais inteligente depois de te ouvir agora. E uma coisa que eu também, se calhar, para já, há uma coisa em que eu falho várias vezes, é a quantidade de comida que eu como na primeira refeição. Muitas vezes abuso um bocadinho e estou a ir claramente contra aquilo que tu aconselhaste. Outra coisa que muitas pessoas pensam, e é uma das razões pela qual eu sei que algumas pessoas não fazem, é a questão de acharem que vão ter muita fome durante a manhã, durante o dia, etc. Até mesmo isto para pessoas, por exemplo, que fazem 10 dias de jejum, não acontece. Eu já revi e vi muitas experiências destas pessoas que, na verdade, perdem a fome totalmente. Isto até pode ser explicado pelo próprio processo da cetose, do consumo dos corpos cetónicos ou da produção dos corpos cetónicos, em que dá esta sensação ou retira esta necessidade, não é necessidade, mas esta fome constante, e muitas vezes essa fome acontece pelo hábito, e não tanto pela necessidade em si de comida. Mas há certos Sim, cuidados. mas Força. no início de qualquer coisa, assim, que a gente está muito habituado, por exemplo, o açúcar, todo mundo sabe que o açúcar vicia. E Uhum. quando vai fazer o jejum, por exemplo, as primeiras vezes é muito ruim. Não vai sentir os benefícios na Sim, primeira vez. Até porque o organismo, uma pessoa que passou 20 anos, 30 anos, 50 anos sem fazer o jejum, o corpo não está adaptado a fazer o jejum, a utilizar essa moeda de troca. Ele está acostumado a utilizar o açúcar e não, os corpos cetônicos. Então, a pessoa vai sentir dor de cabeça, a pessoa vai sentir como se tivesse sem energia, né. Então, sim. só depois que vai começar a se adaptar realmente, vai começar a sentir os benefícios do jejum. No início não vai ser aquela maravilha. Nada que é Assim, muito abrupto, não é porque a pessoa não faz jejum e daqui a pouco ela vai fazer um jejum de 10 dias, ela pode começar, aos poucos. Eu, por exemplo, eu não faço, porque muito das vezes eu fico muito ansiosa e isso vai me gerar uma compulsão. E daí na hora de quebrar o jejum eu fico tipo, eu quero comer mais do que o normal, sabe. Então eu acho sim. que pra mim seria o ideal, eu utilizo isso hoje, é fazer o jejum, 1, 2 vezes na semana e usar outras práticas, tipo, eu gosto de fazer um dia na semana que seja vegan, porque eu sei que vegan não funciona pra mim, mas eu Uhum. posso fazer um dia da semana vegan e vou estar contribuindo para o meio ambiente e para o meu corpo. Eu concordo. E basicamente também é aquilo que eu faço, porque, pá, lá está, eu acho que a questão de ser vegan ou vegetariano, para mim, seria mesmo só por uma questão de sustentabilidade ou crueldade animal, o que fosse. Não tanto pela questão da saúde, mas mais nesse campo. E aquilo que eu tento fazer lá está, é equilibrar tudo. E nisso que tu disseste também das consequências, é verdade, e acontece também com outros vícios, como por exemplo com o café. As pessoas que param de beber café também sentem essas dores de cabeça, mal-estar, essa necessidade de cafeína, é normal. E, e depois no jejum, mesmo para mim, que faço jejum intermitente, eu não conseguiria agora fazer um jejum de 10 dias. É preciso um processo de iniciação, a essas coisas mais extremistas. Pá, para já eu nem vejo necessidade de fazer uma coisa dessas, mas se um dia eu quisesse fazer, provavelmente durante vários meses eu teria que fazer, sei lá, de 2 em 2 semanas, um jejum de um dia, um jejum de 2 dias, até que eventualmente um dia eu ir começar e fazer um jejum de 5 dias e depois, passado 2 ou 3 meses, fazer um jejum de 10 dias, o que fosse. Pronto. Mas também nunca li muito sobre para, para
ter a motivação de fazer um jejum tão prolongado quanto esse. E o máximo que eu já tive deverá ter sido umas 20 horas por aí, não consigo precisar. Agora, faz diferença estar em jejum, por exemplo, 14 e 18 horas. E o que eu quero dizer é, não é, ah, não é proporcional, na medida em que de estar 14 horas ou estar 28 não é igual, não é o dobro, por exemplo. Nós se tivermos até 14 horas é uma coisa, se tivermos até 18 já é muito mais positivo. Provavelmente de 14 a 18 acaba por ter o mesmo benefício do que de 0 a 14. Portanto, isto, claro que não é assim tão linear quanto o que eu estou a dizer, tão redutor, mas também é importante ter essa noção. Portanto, 16 horas é um bom jejum e deveria ser mais ou menos a média na minha ótica. Pronto. Não sei se tens mais alguma coisa para acrescentar relativamente a isto ou se podemos começar a falar de bactérias fofinhas. Podemos falar sobre bactérias fofinhas. Boa. Então, aqui nas bactérias fofinhas do nosso microbioma, eu penso que expliquei mais ou menos por alto o que é o microbioma, mas para dar um contexto, é um conjunto dos micro-organismos que vivem em nós. Portanto, bactérias, fungos, vírus, portanto, sim, bactérias, e não estamos a falar daquelas multiresistentes que um gajo apanha no hospital por ter ido lá meter um penso e que depois nos acaba por matar. Até porque estas multiresistentes também acontecem muito devido àquilo que nós consumimos. Nós consumimos, no bom português, cada vez mais merdas cheias de antibióticos e também consumimos vários antibióticos em si que aumentam as defesas delas e depois estas bactérias acabam por se tornarem pequenos Godzillas radioativos. E não, mas é verdade, hoje vê-se muitas pessoas a tomarem agora ia dizer que as pessoas tomam Godzillas. Toma Godzilla. Não, vê-se as pessoas a tomarem muitos antibióticos para coisas que nem fazem sentido que sejam antibióticos. Mas pronto, enfim, É isso porque isso eu diz. tive na aula esses dias uma explicação, não uma explicação, mas um comentário de uma professora minha, que disse que tem as bactérias, gram-negativas e as bactérias gram-positivas. Uhum, Às vezes o médico, ao invés de fazer um exame para ver qual a bactéria que está, desequilibrada, se é negativa ou positiva, dá um antibiótico que vai matar tanto a negativa quanto a positiva. sim. Sim, E isso acaba matando todas, as boas, as fofinhas e as ruins, os é, Godzillas. porque nós temos trilhões de bactérias dentro de nós e elas têm papéis extremamente importantes. Portanto, são agentes, nós temos agentes simbióticos dos quais beneficiamos e agentes patogénicos que nos podem fazer adoecer. Mas elas existem ou coexistem tranquilas. Só que depois tudo depende do tipo de infecções que nós podemos ter. Lá está os abusos de antibióticos e também da nossa alimentação, que é sempre a comer frango cheio de antibióticos e coisas assim, e processados e açúcares refinados, coisas que não vão ser benéficas para a saudável proliferação de bactérias fofinhas. E os antibióticos não é só a questão de as tornarem resistentes, as bactérias más, ficarem mais resistentes, mas também de matar as bactérias fofinhas que têm papéis importantes, como o controle de agentes patogénicos, estímulo do sistema imunitário, sei lá, tem a questão da participação na produção de enzimas e de vitaminas importantes, como a vitamina K ou vitamina K, no português do Brasil. Produção de componentes para a renovação celular, também fazem, penso eu. Depois também existe uma grande relação entre a microbiota e o sistema nervoso central. Portanto, há relação entre uma flora intestinal menos saudável e certas complicações, como, imaginem só, a depressão, que está em todo o lado, não é? A doença do século XXI, que qualquer coisinha faz, previne, evita, causa a depressão. E as bactérias fofinhas, nisso, são nossas aliadas. Portanto, aqui eu não me queria alongar muito mais sobre estas bactérias fofinhas. Hum, queria só
falar que é importante reduzir e ter cuidado com na nossa alimentação, especialmente aos refinados, aos processados, a estas carnes que podem ser criadas com antibióticos para elas próprias não adoecerem, mas depois nós vamos estar a comer essas carnes que tomaram antibióticos, a nós próprios tomarmos antibióticos e se pretenderem fazer as bactérias fofinhas mais felizes, podem encontrar esse reforço nos alimentos probióticos. Portanto, alimentos que favorecem essa flora intestinal, desculpem, que são, por exemplo, bebidas fermentadas, como kombucha, iogurtes fermentados, o kefir, o kimchi, que é aquela mistela do diabo cheia de picante, que é coreana, ou que é, pickles fermentados, sopa miso, aquela sopa que vem ao início de uma refeição de 10 euros num buffet de sushi que nunca ninguém come, e pá, hoje em dia a kombucha está muito na moda e eu acho que tu, melhor que ninguém, também sabes-nos falar disso, porque eu lembro-me que a tua mãe também, também chegou a fazer kombucha. Sim, agora por um acaso ela não tá mais fazendo, infelicidade aqui minha, mas é bom porque dá pra fazer em casa. E a kombucha, eu não sei como é que fala ainda, eu falo às vezes kombucha, kombucha, kombuchá, mas pronto, se a pessoa percebe o que que é, basicamente é água, chá verde, açúcar e mais um enóculo. O enóculo é aquela gosma, aquele é a cultura O de bactérias e leveduras que a gente chama de Scooby, que é aquele bicho que fica dentro aquela dos nhanha. aquela nhanha. Sim, sim, sim. Então, essa bebida, é a bebida gaseificada, frisante, e é a base do chá verde. Pode ser com sabor ou sem sabor, o sabor é o que a pessoa quiser. Depois, a bebida é feita a primeira fermentação e a segunda fermentação. O sabor é dado na segunda. Então, o processo vai ser igual para todas, e daí na segunda fermentação é que a pessoa dá o gostinho do que quiser. E muita Hum, gente acha que a kombucha vai muito açúcar, porque para fazer realmente vai bastante açúcar. Mas esse açúcar todo vai ser convertido em etanol e ácido acético. E esses compostos bioativos do chá verde e o ácido acético é que vão auxiliar no equilíbrio da nossa microbiota, nas bactérias fofinhas. giro. Por acaso isso, não, sério, por acaso isso eu não sabia que era esse equilíbrio que fazia isso. Pá, também não estava à espera que fosse o sabor a maracujá, mas Pronto. não sabia o que era exatamente. Pensei que eram os Scoobs, ou Scoobies, ou Scooby-Doo, o que é, lá a nhanha cheia de bactérias. Eu achava que era isso, por acaso isso é importante. E o que mais a gente pode falar sobre kombucha? Eu já experimentei a do Pingo Doce. É boa, mas eu não lembro Sim. direito se é frutos vermelhos ou framboesa, um sabor, e o outro eu sei que é de coco. Eu acho que é Mais barata que framboesa. aquela Captain. Pá, Captain, não sei. eu sou alto connoisseur de kombucha. E até digo mais, pessoal que está aí a pensar em fazer kombucha em casa, mandem para mim que eu provo e faço uma review completa. Eu ia Portanto, dizer que ia começar a vender kombucha, mas pronto. Tô a ver n- que eu vou ter um prejuízo. não, é assim, tu vender podes vender à vontade, desde que não me vendas a mim. Agora, tu aos demais, pá, à vontade, tipo, cobra bem isso, porque a kombucha também é cara. Portanto, isso só para para o pessoal que não sabe. Essas do Pingo Doce são as mais baratas, e é que é 400 mililitros ou 500, não sei, é 1,89€ para aí. Depois tens o Captain Kombucha, que arranjas É bem bom. no celeiro, arranjas em Auchan Mas maiores. tem umas que eu não gosto muito do sabor. Sim, pois aquilo tem vários sabores e agora até tem umas zero, que é sem açúcar nenhum. E pá, isso é 400 mililitros, 3,20€, ou 2€, desculpa, 2,20€ por aí. E A a pessoa de está um sendo litro, assaltada. e a de 1 litro são 3,5€. Pá, se comparares com o sumo da Compal, é mais do dobro, não é? Agora, se fores comparar, pronto, é um produto, pá, para já é um produto vegan, hipster, chique, bio, coisas dessas Hipster todas. chique. Pronto, que isso faz a diferença. E depois é um produto saudável e eu também nem faço ideia dos custos para produzir culturas de milhões de bactérias fofinhas, não é? Porque aquilo são milhões de bactérias fofinhas ali engarrafadas.
É, Hum, diz. esse Scooby pra fazer em casa, tem gente que faz, por exemplo, minha mãe estava fazendo e o Scooby dela não parava de crescer, porque quanto mais ela fazia, maior era o Scooby, né. Então a gente Uhum. pode tem gente que doa essas culturas e tem como fazer do zero também. Eu não sei te dizer como é que faz do zero agora, mas eu sei que tem como fazer e tem gente que doa, vai doando as gelecas, as nhanha de um para o outro, porque ela vai crescendo. Sim, e eu agora que estavas a falar de doar, eu estava a pensar que, há transplantes de flora intestinal, acho eu, através das fezes, não há? É transplante fecal, eu acho o nome. É o método um dos melhores métodos, mas tem uma pesquisa que dizia que não teve alguns casos que não deu muito certo. Acho que foram 2 pessoas que já morreram, porque Meu Deus, porque como transplanta a microbiota completa, o doador tem que ser muito saudável, né. Não era pode cocó ter de nem ressacado mesmo. Não pode ele não pode ter nenhum agente ali patogênico nem nada, porque senão ele vai passar para o outro. Pois, estou a perceber. Esse E mundo e da também microbiota é um mundo à parte. Por exemplo, na hora de escolher um parceiro, um namorado ou alguém para ficar, sei lá, na a relação sexual é a maior intervenção de bactérias um do outro. É a maior troca de bactérias possível, eu acho. fogo, você já estás em 2030, meu. Anda Antes aqui um do gajo a Antes preocupar-se. do transplante se de fezes, eu acho que essa é a maior troca de bactérias possível. Anda um gajo quando sai à noite e se mete nessas aventuras, fica com medo de apanhar DSTs. Agora, o pessoal de nutrição fica com medo de apanhar bactérias que prejudiquem a sua flora intestinal. Pá, nunca tinha olhado Claro. para as coisas nessa perspectiva, mas faz sentido, faz sentido. Até porque eu acho que E ainda foste tu que me pergunta se nasceu disseste. de e ainda O quê, o pergunta se quê? nasceu de parto normal ou de cesariana. Pois, era isso que eu ia perguntar, que eu tinha a ideia de tu me teres falado sobre isso e eu fiquei ali um bocado a bater com a cabeça na areia. Tipo, explica. A pessoa que nasce de cesariana vai as primeiras bactérias que ela vai pegar são da pele e do ambiente que ela nasce, né, do Uhum. hospital, da sala cirúrgica, sei lá. E a pessoa que nasce de parto normal vai ter as bactérias da vagina da mamãe. Por isso é que o meu irmão parece que foi adotado, que eu acho que ele nasceu de cesariana, que ele realmente não se enquadra muito bem nesta família. Não, 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 ele era para ser, mas depois foi parte natural. Pá, portanto, Pobre ainda coitado. compreendo menos agora. Tá bom. E antes de falarmos mais sobre como é que tu encaras a tua dieta, tens já alguma sabedoria de bolso para nós? Tipo, conselhos práticos para o dia a dia de um gajo humilde? Tipo coisas que já estão intrínsecas para estudantes de nutrição? Eu acho Sim, sim. que Agora tu, por favor, além da microbiota só não me digas, por favor, que é o processo dos corpos não sei quê, com a proteína, com a enzima e não sei o quê, quando na verdade só queres dizer para eu não beber água com limão. Tipo, pá, uma coisa não, mesmo pronto, prática, vamos tipo, diz, combinações eficientes então. por exemplo. O famoso ferro e vitamina C, que vai ser o feijão com a laranja, Ok, porque a vitamina C vai ajudar na absorção desse ferro. ok, ok. Também podem, para consumir mais ferro, também podem cozinhar em panelas de ferro. Bem temperadas, que isso também dizem que ajuda, não sei. Le Creuset, gastem aí 300 paus numa panela de ferro dessas e depois digam-me se ajudou. O E mais, conta. Por exemplo, quando agora que a cúrcuma, todo mundo sabe que cúrcuma faz muito bem, não sei o quê. Quando a pessoa Cúrcuma, desculpa já, desculpa, mas é cúrcuma, é açafrão das Índias, certo? sim, Ok. Portanto, é que desculpa. eu não sei se nós aqui utilizamos tanto cúrcuma como o nome em si. Acho que falamos mais de açafrão das Índias. Pelo menos eu, não sei. É aquele que parece um gengibre, mas é laranja. Sim, 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 sim. É isso mesmo. Para aumentar a biodisponibilidade, que vai ser a absorção aumentada, para Uhum. aumentar a absorção da cúrcuma no nosso corpo, é bom que a gente, consuma uma fonte de gordura junto, Ok, ok. Também como para mim não assim é difícil. como assim como quando come abacate e tomate, Ok. porque Diz, diz. porque a gordura do abacate vai ajudar no transporte do licopeno do tomate até o intestino.
Ok, eu agora eu nem vou falar da lectina no tomate. Nem vou falar nisso. Não, Eu sei que entrar em toda a rotina vou começar a falar aqui de demolhar grão, quantas horas para cada grão. não, é só porque eu tive esta noia de ir, pá, não sei, descobri a lectina, que é uma espécie de proteína na, na pele, nas cascas dos frutos secos e de alguns frutos e de outros tipos de alimentos, de leguminosas, que funciona como defesa para outros seres, e no caso do ser humano poderia ter um impacto negativo, poderia estar associada a doenças autoimunes, haveriam alguns estudos nesse sentido, só que depois lá está, há outros estudos a dizer que não, e eu preferi não pensar nisso, mas lembro-me perfeitamente que quando andava a ler sobre isso e estava no escritório e via o pessoal a comer amendoins, eu dizia assim, oh puto, cuidado com a lectina. E o pessoal ficava tudo, quê? A quem? A menina, que é isso? E eu, pronto, tens que ver isso. Pronto, mas continua, desculpa. Posso deixar o povo triste agora. Combinações más. Por Hum, exemplo, o café, o famoso cafezinho depois do almoço, que e o vinho junto com a refeição. Mas café com vinho ou tipo o quê? O que é que tu Não, o queres dizer com café. isso? Já? São 2 combinações que não dão muito certo. Eu falei as combinações eficientes, agora eu posso falar as combinações que Ok. são as combinações más, ou que não vão resultar tanto na absorção dos nutrientes. Por exemplo, o café depois do almoço, a cafeína do café pode prejudicar na absorção dos nutrientes da nossa refeição, assim como os taninos do vinho. Bem, pessoal, acabou por aqui o episódio. Jade, obrigado. Tchau. Jade, agora vens-me falar mal sobre o vinho no meu podcast, que eu até Eu não estou a falar publicito o mal sobre vinho o no vinho. final. Bem, é assim, daqui a bocado começas-me a falar mal sobre sardinha e bacalhau, cancelam-te o passaporte, meu. Tipo, agora o café, ai, os taninos e tal. Bem, isso, É por isso que é bom o colocar benefício mais psicológico, fontes de nutrientes, não é por causa disso que vai deixar de tomar o vinho, né, mas reduzir um pois, pouco é isso, interessante, colocar mais fontes de nutrientes na refeição é fixe, já, eu enfim. tinha 3 seguidores deste podcast no Spotify, agora não tenho nenhum, porque tu falaste mal do vinho e do café. Eu não sei se tu tens noção disso, do que tu acabaste de fazer. Mas pronto, olha, obrigado, Agora não preciso mais por ficar por receosa. teres sido honesta. Obrigado por teres sido honesta, pelo menos, e nós estamos aqui para enfrentar a verdade com camisola aberta e pelo no peito. Pelo menos para os homens. Bah. E olha, outra coisa que eu queria falar contigo, que foi uma sabedoria de bolso que para mim rendeu muito, foi a questão dos rótulos, pá. Quando descobri como é que os rótulos funcionavam, portanto, primeiro ponto, ingredientes. Aquilo que vier primeiro é o que existe em maior Em quantidade maior quantidade. e a relação entre os ingredientes e os macronutrientes. Por exemplo, eu olhava para determinadas coisas e pensava, pá, 10 gramas de açúcar em 100. Não parece muito. Para já eu antes nem tinha noção o que é que era muito, o que é que era pouco, mas depois 5 gramas de açúcar, pá, não parece muito, mas depois vou ver os ingredientes e tem 10 conservantes, corantes, pá, 1005 mil coisas, em É, que nós geralmente até começamos a ver aqueles E's todos e parece que é uma equipa de futebol de E's, pronto, isso é logo preocupante. Depois vários edulcerantes e tu vês logo que eles começam a aparecer primeiro de que muitas coisas que são importantes, por exemplo, tu estás a comprar, sei lá, bolachas de chocolate, ou imagina uma coisa qualquer de aveia e chocolate, e aparece-te flocos de aveia, açúcar, açúcar de cana, não sei quê, manteiga de cacau, e depois aparece um bocadinho de cacau, mais um bocadinho não sei o quê. Portanto, na verdade, tu estás a comprar açúcar com outras coisas, e não outras coisas com açúcar. Pá, e os rótulos para mim foi uma sabedoria de bolso extrema, tal como perceber que dentro das gorduras, lá está, haveria as polissaturadas e as monossaturadas, porque tu, se fores olhar para a gordura do azeite, são logo 90 gramas de gordura e tu vais pensar, pá, isto vai-me matar, vou ter um ataque cardíaco já a seguir ao almoço. E afinal, saturadas, que são aquelas más,
tem poucas. Mas pronto, depois também tem muitas calorias. Eu acho que deveria haver um curso na escola mesmo, uma disciplina só sobre Que é nutrição e educação tipo ler alimentar. rótulos. Ler rótulos. Eu Pois acho é, que é importante, pá. a maioria dos alimentos, geralmente os industrializados, quanto maior a lista, é mais provável que tenha mais aditivos e conservantes. Sempre, é que quanto mais industrializado, mais vai ter nome de coisas que a pessoa acha que é um ET, que é sei lá o quê, mas muito menos de comida. Às vezes é um Sim. bolo de cenoura, e lá no final vai ter o aroma de cenoura, o resto é tudo porcaria. Sim, é uma data de coisas. Eu agora, pá, eu também sou um bocado obcecado, tenho OCD, né? Mas eu já não compro praticamente nada sem olhar os rótulos. Tipo, até, por exemplo, às vezes uma pessoa deixa de beber leite. Porque o leite não é saudável, não faz mal, não sei o quê, isso é para os putos e o caralho, depois tu andas um homem adulto a beber leite e tal, tu não vês os bitelos a beber leite da vaca quando são grandes, pronto, o que seja, deixam de beber leite. E vão comprar bebida vegetal de amêndoa com aveia, não sei, e eu estou a falar disto, mas eu bebo, atenção, por isso é que eu posso gozar, porque eu bebo, eu sou uma pessoa aberta a tudo. E vais olhar para a cena da bebida, da beia e etc. E goma gelana e edulcerante e não sei o quê, e aroma da beia e papatã e tatapã. Pá, algumas não são, mas É outras, triste quando é bebida, sei lá, de amêndoas. Daí tu vai olhar o rótulo e é bebida de arroz e não sei o que, 5% de bebida de amêndoa. e depois quando não é aroma de amêndoa, Aroma de amêndoa. Mas pronto. E tem que cuidar também os outros nomes do açúcar, porque ele pode aparecer disfarçado. sim, sim. E também Pode os vir edulcerantes, começar a olhar para eles. o açúcar pode vir como maltodextrina, como dextrose, extrato de malte, frutose, maltose, lactose e todos aqueles xaropes. Tudo isso Sim, é açúcar. e depois também tem que ter muita atenção à questão de açúcares e açúcares adicionados. Por exemplo, há sumos de fruta, pá, vão ter muito açúcar, mas não tem nenhum açúcar adicionado. Tipo, são frutoses e cenas assim Sim, porque que sempre são mais saudáveis. a frutose da fruta é diferente da frutose, a da frutose adicionada. Pois, isso tens que ser tu a explicar-me, porque, novamente, eu sou um bocadinho burro no que toca a este tema. Não, mas Mas, entender que é diferente já tá ótimo. o quê, o quê? Entender que a frutose da fruta é diferente da frutose adicionada já é um bom caminho. E já, quais é que têm sido, ou melhor, qual é que tem sido a tua relação com a comida ao longo da vida? Como é que tem vindo a acontecer? O que é que tu tens aumentado, reduzido? Não sei também, tu, lá está, tu nasceste no Brasil e passaste grande parte da tua vida no Brasil, provavelmente isso teve um grande impacto. Agora estás cá, mas de que forma é que tu olhas para a nutrição e tens vindo a moldar essa tua visão, ao longo da tua vida? Bom, desde sempre eu tenho um paladar sempre tive e tenho um paladar muito doce, pela forma como eu fui criada, pelos meus pais. Me embananei, eu tenho que começar de novo. Não, podes simplesmente ir e depois eu corto esta parte. Tá, eu vou falar então. Eu tenho um paladar muito doce desde sempre, por questão da forma como eu fui criada mesmo. Meus pais também gostam muito de doces e eu acho que uma criança, eu acho não, tenho certeza, não tem vontade de comer uma coisa que é muito doce quando ela nem sabe o que que é isso. Então, Achas? ah, eu comia um monte de brigadeiro, eu lembro que o meu irmão me dava shot de leite condensado. Eu comia eu comia no aquelas balas de gelatina no shopping, sempre tinha quiosque, eu sempre queria comprar Comas, né? aquilo. É, aqui lá chama balas, aqui chama rebuçados, né. E repousados, gomas, depende do que estás a falar. Sim, É aquela bala, como é que é a marca que tem aqui? Lá no Brasil é Fini. dos ursinhos, É, dos ursinhos. gomas de ursinhos, sim. E até hoje eu tenho um fraco nessas balas, porque eu era viciada nesses rebuçados. Já obtive essa informação. E quanto mais doce a gente comer, mais vontade de doce a gente vai ter. Doce e açúcar vicia. E desde que eu comecei a me interessar mais sobre nutrição, eu tento melhorar isso.
porque a nutrição, eu não quero chegar aos 80 anos cheia de remédio, cheia de dor, cheia de resposta inflamatória. E é isso, eu acho que eu tento melhorar isso ao máximo, porque essa vontade do capeta de doce é um sinal do que meu microbioma está desregulado. E lá no meu intestino quer dizer que tem um desequilíbrio dessas bactérias aí do capeta que gostam muito de doce. E E as quanto mais bactérias fofinhas estão minadas. e as fofinhas estão em desvantagem, coitadas. E tu, já mais o doce ou salgado? Salgado. Salgado é uma boa sobremesa de um bife, é uma costeleta. É assim que eu vejo as coisas. Pá, eu dei o exemplo do bife, atenção, sem querer ferir os vegans por aí, mas provavelmente um vegan não está a ouvir isto. Mas sim, eu sempre fui mais virado para os salgados. Agora, o que é que tu fazes? Porque eu sei e daquilo que eu vejo à minha volta é difícil. O que é que tu fazes quando tens vontade de comer doce? Ou eu como doce mesmo, só que em menor quantidade, porque como eu não tento que isso seja um hábito durante a semana, ou se eu tô na minha casa, não tem doce, eu não costumo comer doce. Aí eu vou num aniversário ou vou na casa da minha mãe, tem doce. Eu como em menor quantidade, ao invés de comer 2 fatias de bolo, eu vou comer uma fatia de bolo. Tento nos lanches comer, iogurte com fruta, banana com canela, fazer alguma coisa com tâmara, colocar um fio de mel em cima que seja. Adoçante, não gosto muito de usar adoçante, porque ele vai me dar uma vontade de comer doce na mesma e parece que não passa vontade. E os adoçantes, que nem eritritol e xilitol, mesmo sendo, os adoçantes que não são aqueles aspartame, aquelas merda, que são Uhum. mais saudáveis, eles vão desequilibrar o nosso microbioma igual, e aí isso dá muita distensão abdominal e gases. Ô bicho, pois já ninguém quer fazer um enxerto das tuas fezes para transplante de microbiota. Não, não seria a pessoa indicada nesse caso. E o que mais é que resultou para ti, ou que tem vindo a resultar? A redução das frituras, não costumo comer isso no dia a dia, não costumo comer muitos hidratos de carbono na mesma refeição, aqueles tipo arroz e batata, não como isso, ou como arroz ou como batata. Ok. Não não como muita carne vermelha, tenho reduzido, não como muito embutidos, reduzi os açúcares e o gosto de doce, assim, eu já troquei o chocolate bem doce pelo chocolate mais forte, e daí desse jeito até melhor, porque o chocolate mais forte eu como um pedaço, passa vontade, e aquele bem doce eu comia metade meia barra. Eu Boa. não como? Nada, 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 eu disse boa mesmo. Continua. Não tomo refrigerante, não tomo muito álcool e, ultimamente venho sido a louca dos chás. Eu tomo 2 chás por dia e se der eu tomo mais, sempre quero tomar chá. Eu reduzi um dos industrializados, hoje eu nem passo no corredor das bolachas no mercado. De vez em quando, ou de vez em nunca, aquela Oreo banhada é muito boa, mas eu particularmente acho ela muito doce. E onde é que tu vais buscar? De onde é que veio a Oreo banhada já? É que isso, tu comias disso no Hum, Brasil? não, por um acaso não comia, né, senhor Charles. Ah. Não, é que isso foi um exemplo muito específico. Eu agora fiquei um bocado a pensar, meu, mas A de onde é que pensar, veio isso? está me atacando. Agora fiquei com uma curiosidade quando falaste dos chás. Tens já alguma recomendação de chás ou horas para determinados chás? Eu sei que isto dava outro episódio, mas uma coisa rápida, sei lá, que funcione contigo, por exemplo. Chás antes de dormir, camomila e erva príncipe, lavanda, esses antes de dormir. Cidreira Um também, ou não? sim, e 2 horas antes de comer ou 2 horas depois do almoço, para ajudar na digestão. Eu gosto muito do chá de gengibre. Por acaso hoje tomei dois, gengibre e limão. É, bicho, É bem bom, na verdade. Eu nem acho para que me aquilo também. oferecer. É, estás longe? E
E eu acho que também tem o gengibre e o limão também ajudam na resposta imunitária. Ahm, Sim. Pronto, e por acaso foi por causa disso, se calhar, que eu comecei a tomar gengibre, a tomar chá de gengibre, porque eu antes nunca introduzia o gengibre em nada, sem ser na pausa entre sushis diferentes. E tens já algum matinal? Matinal? Gengibre. Gengibre é bom pra tudo. Pode tomar gengibre o dia todo. Sim, eu se calhar só não tomava muito é à noite, mas eu acho que de manhã, eu por exemplo, eu na China substituí o café, porque eu deixei de beber café, não substituí, mas simplesmente deixei de beber o Da café. manhã pode ser o chá verde também. Era isso que eu te ia dizer. Eu comecei a tomar muito chá, muito, ou tomava uma vez por dia depois do almoço chá verde, e também o matcha. E agora comprei matcha bio. Estou É, lá no Rio Grande muito do Sul, no ansioso. Brasil, tem muita gente que toma chimarrão, né? Que é erva Sim, sim, mate. sim, sim. Ainda hoje falei com um rapaz de Porto Alegre, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e não Porto Alegre, distrito no Alentejo. E eu falei-lhe de conhecer a zona, etc. Ele perguntou-me logo se eu já tinha tomado chimarrão. É, E é gostas? que corre nas veias. Pá, o chimarrão é. Gosto. Tipo, é muito forte da Não forma senti como algumas. firmeza. Não, porque imagina, eu deixei de tomar o café muito por causa da cafeína. E o chimarrão tem a mesma ou mais Tem cafeína que cafeína. que o nosso café. É que vocês não metem um bocadinho Não é de. cafeína, é Tipo, teína, né? mas tem cafeína e taína, acho eu. Só que daquilo que eu percebi, por exemplo, no matcha, a cafeína desperta, a taína acho que relaxa os músculos. E então há ali uma espécie de efeito oposto que tentam balancear um ao outro. Agora, no matcha metes, não sei, 2 gramas num copo ou qualquer coisa assim. Pá, vocês metem 70 gramas de matcha ou de erva, o que seja, num chá. Tipo, eu não sei se, pá, para quem nunca viu o que é um chimarrão do sul, do Brasil, vão ao Google. E o chimarrão não é uma casa de carnes de churrasco como nós conhecemos aqui, atenção. Eu sei que é isso que vocês pensam. Mas vão ao Google, metam chimarrão sul do Brasil, qualquer coisa assim, e percebam que aquilo é só uma cuia, que é tipo uma espécie de copo, cheio de erva até Serve de cima, copo. com um bocadinho de água. Tipo, aquilo não é água com erva, é tipo A erva cuia com um é feita bocadinho de água. de porongo. Mas eu não estou a exagerar, tipo, aquilo parece erva molhada num copo. E E é? vocês, e vocês bebem aquilo, pá, e aquilo, tipo, a primeira E vez é sabe ao bom. inferno. Tipo, é um sabor a queimado, doentio. Mas depois já vi vários chimarrões, ou chimarrões, ou não sei como é que se diz o plural, hum, que eram fixe e gostei. Não estou, quando eu estou a dizer isto, não estou a negligenciar a bebida ou a dizer que é má, pelo contrário, eu achei bem fixe. Só que, pá, para mim, que cortei o café, não sei se faria sentido passar a beber Pra chimarrão, por ingerir exemplo. essa quantidade de cafeína e teína, né? Sim. Mas enfim. Hum, Pronto, mas há mais, de certeza que há mais aqui algumas coisas que tu também ou reduziste ou que mudaram para ti, não? Frutas, eu costumo comer frutas com aveia ou com chia. Às vezes troco o arroz por um arroz integral, arroz negro, cuscuz, quinoa. Tomo muito mais água do que eu tomava antes. Quando eu era criança, eu não tomava nada de água. E agora ando sempre com uma garrafa que me ajuda ao ser automático, assim, a tomar água. E acho que era isso. Eu não tomo muito sumo, mas não acho que tem que. Não acho que seja viável um terrorismo contra o sumo. Eu só entre um sumo que não tem nenhuma fibra, eu prefiro comer uma laranja do que tomar um copo de sumo que é só açúcar da fruta. Sim. Porque E, a frutose adicionada é diferente da frutose da fruta. pois, dizem que sim, não é? Eu, pá, percebo pouco disso, mas acredito, acredito que sim. Eu, aquilo que, no caso, estas mudanças ou alterações que tu tens vindo a fazer é com este ideal de chegares à velha sem stresses de inflamação, sem grandes comprimidos, dependências, etc., com um estilo de vida mais saudável. É numa ótica da longevidade, certo?
Sim, é porque todos esses desequilíbrios, eles vão surgir como dor de cabeça, celulite, obesidade, doenças, cancros. A melhor forma de evitar esses desequilíbrios é evitar a resposta inflamatória, que é a inflamação. Então, com uma dieta variada, frutas, verduras, raízes, gordura do azeite, do abacate, do coco, comer mais peixe, menos carne vermelha, essas regras gerais, tornar essas coisas hábitos e intrínsecas na vida da gente, acaba por ser quem come pouco, come de tudo um pouco. E saudável e por mais tempo. Sim, eu não diria que toda a gente come pouco, come efetivamente assim, mas acho que esse é o ideal. Eu, por exemplo, eu olho para a minha dieta de uma forma muito simples, acho eu. Simples, acaba por se tornar muito complexa no conjunto e aglomeração, o ajuntamento de comidas que eu vou arranjar para chegar ao fim, ao meu fim. Mas tipo, ao fim a nível de comidas. Mas o meu fim a nível teórico é muito simples, é uma saúde cardiovascular, é alimentos que, pá, que não façam com que o meu cérebro definhe tão cedo e tentar, lá está, como tu, hum, não comprometer a minha longevidade, que pode ser curta, mas, opá, mas que seja uma curta com qualidade de vida. Portanto, por exemplo, na saúde cardiovascular, tento ter, tento ter atenção ao colesterol, alimentos que ajudem no controlo do colesterol também, como a aveia, para além de cortar nos alimentos que aumentam o colesterol ou cortar em alimentos de proteínas animais que têm o seu próprio colesterol, portanto, nós produzimos colesterol e depois consumimos também colesterol através dessas fontes. Um, Nesse controle, através de alimentos como a aveia, eles têm, acho que é os beta-glucanos que ajudam no controle do colesterol negativo, que é o LDL. Tens o LDL e o HDL. O LDL é o negativo, se eu não estou em erro. E gorduras boas, aquelas polissaturadas, monossaturadas, etc., que eu aprendi nos rótulos. E depois de comidas para o cérebro. Pá, óleos gordos, ômegas, salmão, abacate. Existem várias pesquisas, vários episódios também de podcasts, especialmente americanos e assim, que se focam muito nestas brain foods, comidas para o cérebro, O de próprio azeite de oliva. sim, o azeite e depois antioxidantes, os zincos, uma data de coisas também. E também nesses metais, se pudermos assim chamar, como o magnésio, o zinco, etc. Eu estou-lhes a chamar metais. O magnésio penso que é, o zinco também penso que é, mas não sei se será a melhor forma de os classificar. E Mas é por causa disso que eu também como muita papaya, amêndoa, etc. Recuperação muscular e outros tipos de funções para o qual esses metais são muito importantes. E também, isto é uma coisa que se calhar poucas pessoas têm noção, que é evitar os metais pesados. Por exemplo, comer peixe. Eu adoro peixe. Só que o peixe tem um problema, pá. Pode ser muito saudável em macronutrientes. Só que o peixe, por causa da poluição hum, global e poluição, neste caso, das águas, hum, os mares têm uma elevada quantidade de mercúrio. E o que é que acontece com o mercúrio nos peixes? Se calhar não estou a dar novidade nenhuma a ninguém, mas para algumas pessoas pode ser interessante. Começa a ser absorvido pelo plâncton, não é? Que depois é comido por peixes pequeninos. Atenção que eu não estou a ler isto de lado nenhum, eu estou a dizer aquilo que eu me lembro. Posso estar a dizer uma estupidez. Que é comido pelos peixes mais pequeninos, a concentração de mercúrio aumenta, depois são comidos por peixes maiores e a concentração de mercúrio aumenta, até que chegam a peixes enormes, como o atum, o tubarão, o que seja, em que têm concentrações de mercúrio ridículas. E esse mercúrio depois vai ser consumido por nós através do peixe que nós consumimos. E uma quantidade elevada de metais pesados no nosso corpo, pá, tem muitas consequências negativas, especialmente a nível nervoso, se eu não estou em erro, e a nível da próprio funcionamento do cérebro. Eu acho que depois pode contribuir para doenças como Alzheimer, etc. E
determinados tipos de demências. E depois também outros metais que vêm, por exemplo, de alumínio, cobre, etc. Pá, de uma coisa tão simples como as panelas onde nós cozinhamos. Tipo, panelas velhas, com riscos, sem as proteções devidas. Quando eu digo proteções, é os próprios forros das panelas serem indicadas para cozinhar. Pá, isto era todo um mundo que eu conseguia fazer um episódio de podcast, por exemplo, nas panelas antiaderentes, o Teflon. O Se você, homem é especializado em panelas. meu, tipo, um jovem adulto, quando decidi comprar uma frigideira, e percebi que aquilo é um mundo negro, em que eu não aconselho ninguém a entrar sem uma devida precaução e resistência cardiovascular, porque vocês vão se sentir mal, pá. E até 2013, as frigideiras antiaderentes que têm Teflon, acho que é Teflon que se diz, ou Teflon, Eu acho que é produziam Teflon, não sei. um, um composto químico prejudicial que passava para a comida. Agora acho que já não têm esse que passa para a comida, mas se vocês sobreaquecerem aquilo começa a deitar um fumo que vos pode deixar efetivamente doentes, fisicamente doentes, que acho que até se chama febre do Teflon, ou assim uma coisa qualquer. Portanto, é aqui todo um mundo em que vocês podem entrar de coisas que vos vão encher a cabeça e preocupar demasiado e que sinceramente não vale a pena. Portanto, o segredo é o equilíbrio e é vocês estarem bem com as vossas escolhas e, pá, e tentarem levar uma vida saudável nessa instância, variada, irem testando, irem experimentando, pá, e verem o que é melhor para vocês, porque depois também há aqueles testes genéticos para saber as vossas propensões de doenças, etc. O que é que se alinha melhor com vocês de alimentos, porque um gajo pode falar que pá, comam massa e depois vocês são intolerantes ao glúten, não podem comer, ou não comam massa para não serem intolerantes ao glúten, não bebam leite para não serem, porque podem ser intolerantes à lactose e na verdade isso não vos faz diferença nenhuma. Portanto, aquilo que um gajo vê e também modas, etc., pode tentar moldar demasiado a nossa visão e, na verdade, nós temos que encontrar o nosso próprio caminho no meio desse ruído todo. Hum, eu lembrei-me agora de uma coisa, no meio desta conversa toda, que é, Ela, tu comias muitos ovos já, certo ou errado? certíssimo. Quantos ovos é que tu comias mais ou menos por dia? Por dia depende, eu acho que é mais fácil falar por refeição. Eu comia de 2 a 3 por refeição, mas dificilmente mais do que 6 por dia. E eu sei que ou havia primeiro o mito de que não se pode comer ovos, que aquilo é péssimo, tem muito colesterol e não sei o que vai-te matar, e depois o mito já foi um bocado mais levantado, levantaram-lhe o véu. Contudo, no entanto, porém, não obstante, existe ainda. Eu fui pesquisar sobre, porque eu achei estranho, 6 ovos por dia, dado que ou um ovo não, mas 100 gramas de ovo tem cerca de 370 mil a 70 miligramas de colesterol e tu deves ingerir pá, uns 300 por dia. Eu achei estranho como é que era possível e saudável tu consumires tanto. E é verdade que depende da pessoa, aquilo que uma pessoa absorve de colesterol no sangue e que nós comermos mais colesterol, consumirmos determinado X de colesterol, não significa que nós vamos absorver todo e depois cada pessoa absorve certas quantidades. Mas eu encontrei uma notícia que diz que, embora comer muitos ovos possa aumentar o colesterol, não está cientificamente provado que ingerir até 4 gemas de ovo por semana aumenta o risco de doença cardiovascular. Por semana já. 4. E tu estás-me a falar de 6 por dia. E eu fico ali a pensar, algo de errado não está certo. Algo de Aquilo errado está não, certo. não está a bater certo com o teu historial de atleta. É, piadinhas. Eu sempre gostei muito de ovo, e toda a gente me chateava que fazia mal. Alguns falavam: "Ah, ignora", e outros falavam, mas a maioria falava que eu era louca. Mas tem o mito da gordura, do terrorismo com a gordura é dos anos 70. E desde aí teve vários tipos de estudos que comprovaram, afinal, que a quantidade de colesterol consumido não necessariamente sobe os níveis do nosso colesterol. Porque no nosso fígado a gente produz mais da metade do colesterol que a gente tem. Então, o Uhum. colesterol do ovo ou de qualquer outro tipo de alimento
não vai fazer esse valor baixar. Uma pessoa que geneticamente do pai ou da mãe, sei lá, já nasce com uma propensão a ter um colesterol alto, isso não vai baixar assim, ou também não, ou tem baixo, não vai aumentar assim. E o colesterol se divide, né? O importante é ter um bom valor de HDL. E o ovo é um alimento completo. É dali que sai um pinto. O pinto, que neste caso é mesmo o pinto, não é tipo aquilo que vocês no Brasil chamam de pinto, calculo. Ahm, No Brasil, e um pinto da galinha continua sendo um pinto. é, tá bem. Pronto. Tem uma nutricionista que eu gosto muito, brasileira, que ela explica muito bem isso do ovo e dos tipos de estudos, e sei lá o que, do sei o que lá, que é @Lara Nesteruk. E ela explica isso muito bem, sobre os ovos e sobre por que as pessoas odiavam colesterol e fonte de gordura. Se quiseres, eu posso tentar meter depois nas notas. Pá, só não me mandes é nenhum xamã a invocar cenas do oculto e assim, que eu às vezes sei que tu olhas umas coisas dessas minadas. Não, estou a brincar. É. Ahm, e diz-me uma coisa, isto agora, pronto, eu acho que nós já tocámos nas partes principais. Pronto, quem se quiser ir embora, aquela pessoa que ficou até agora, que é a minha mãe, pode-se ir embora. Não, a minha A mãe está minha já passada foi. comigo que eu ando a perder tanto tempo com podcasts e não sei o que, e que não trabalho e não sei o quê. Mas pronto. Que não trabalho. E eu trabalho e faço podcast e faço gastropice e não sei o quê, nem tenho tempo para mejar quase e ainda tenho que ouvir isto. Pô, fico triste. Enfim, eu queria te perguntar, agora mais numa parte de divagação e de interesse meu, o que é que tu sentes que mudou desde que tu saíste do Brasil, a nível da alimentação, claro, que tipo de impacto é que a cultura tinha, tinha e tem em ti, no caso, o que é diferente cá e o que era diferente lá? O Brasil tem uma influência muito grande norte-americana alimentar também, nos produtos industrializados e depois da Uhum. Revolução Industrial e assim. Mas também tem muita comida boa, que é comida de verdade. Mas eu vejo que é muito. Picanha, Eu vejo que lá, por exemplo, eu comia muito mais carne vermelha do que aqui, que é uma dieta mediterrânea. Então aqui eu como mais peixe, eu não gostava, nunca gostei de grão de bico, e aqui eu adoro comer hummus, adoro sopa de grão, como mais grão do que lá. Aqui eu comecei a me interessar muito pelo vinho, e olha que no Rio Grande do Sul tem produção vinícola também, mas lá não dava muita bola, e aqui consumo mais. porque Consumo aqui. aqui achas que tem alguma coisa a ver com a cultura em si do país cá que te fez entrar mais nisso ou são outros fatores? Eu acho que é também do país, mas também de algumas pessoas que a gente acaba conhecendo e sendo Ok, influenciado. ok, boa. E existe alguma coisa que tenha alterado, não tanto na questão da alimentação, etc., ou melhor, alguma espécie de pressão psicológica Ê, diferente, bicho. alguma espécie de standard mental e influência psicológica e social que leve depois também a alterar os teus hábitos, seja cá, seja lá, ahm, porque eu acredito que isso também, a questão cultural, te molde na forma como tu vês o mundo, como tu te vês a ti própria e depois como tu ages por consequência. Eu acho que o Brasil tem mais uma preocupação com o físico. Eu mesmo era mais preocupada com isso antes de me interessar pela nutrição, da alimentação de verdade. A primeira preocupação é na alimentação que vai emagrecer, na alimentação que vai me deixar mais bonita fisicamente, mas essa alimentação às vezes não nutre, porque não é variada e assim por diante. Mas acho que é isso, acho que hoje eu me preocupo mais
em nutrir o meu corpo com os nutrientes necessários do que fazer uma dieta de emagrecimento. Acho que preocupação com o físico lá é muito mais forte do que aqui. Ok, e achas que isso também te prejudicava psicologicamente? Não sei, tipo, imagina, achas que te sentias mais frustrada ou mais infeliz, o que fosse lá, do que cá, também por causa disso? Eu acho que é uma somatória de coisas. Eu, por exemplo, às vezes a gente acaba ficando muito ansiosa ou ansioso e desconta na comida, né. E eu já passei por isso. Depois, quando eu estava aqui em Portugal até, e eu passei por isso, fiquei numa fase muito ansiosa e comecei a comer muito, eu comia quantidades maiores do que eu precisava e não ouvia o meu corpo os sinais de saciedade Satisfação, ou assim. e comia mais e engordei mais. E eu pensar que era por causa da comida boa que nós temos para oferecer e afinal era só ansiedade. Ah, Então, mas também aqui eu experimento várias coisas, já perdi amizades por ter experimentado arroz de lampreia. não percebo como, não percebo como, mas percebo Aquele bicho é horrível. percebo que te ameacem psicologicamente depois de verem uma foto da lampreia. Ah, Agora tem que provar primeiro. Pá, eu entendo que aquilo seja um prato que ou se ama ou se odeia, não há ali muito meio termo. teve Mas muita coisa que eu comi aqui que eu nunca tinha comido. tipo, Tipo, sei lá, chanfana, arroz de pato, lá no Alentejo eu comi coelho bravo com feijões, nunca tinha comido isso. nunca tinhas comido coelho ou nunca tinhas comido tipo coelho bravo? Coelho, nunca tinha comido coelho. Não há E coelhos no Brasil? nem javali. É javali? É? Não Sim, sei. javali. Mas, oh, meu, eu fiz aquela pergunta estúpida, normal, né? Se não há determinada coisa no outro país. Mas eu Hum. acredito que haja coelhos e javalis e muito mais do que cá. A minha questão é, não é normal ou comum comer coelho ou javali, carne de caça no Brasil, por exemplo? Pelo menos na minha família ninguém come coelho. Pá, tipo, se fosse para o meu pai também ninguém em minha casa comia. Nós é que tentamos ser um pessoal eclético. E qual é que foi, isto agora já estamos a divagar um bocadinho, mas qual é que foi, aproveito para satisfazer a minha curiosidade, o prato ou os pratos portugueses que tu mais gostaste? Gostei de chanfana, gostei de arroz de pato, Arroz de gosto pato, mais quando tu dizes arroz de pato, é arroz de pato seco ou arroz de cabidela, com o sangue e com os miúdos, etc. a cabidela mesmo, com sangue. Ah, ok, boa. E gosto de bacalhau e gosto de daquele polvo alagareiro, mas eu não gosto muito quando tem muito azeite, e nem quando tem muito alho, então acho que pode ser que eu esteja Menos fora que ainda meio, do padrão. menos que meio litro de azeite num prato não é português já. Ah, pra mim não dá, é muito. Pronto, então já percebi que efetivamente tu superaste, e eu acho que não só as minhas expectativas, mas como do médio ou do português médio, e claramente voltaste a ter direito ao teu passaporte, apesar de teres tido aquela infelicidade do café e do vinho depois do almoço. Mas com estas tuas, estes teus novos argumentos, claramente ganhaste uma posição favorável neste país e acho até que estás bem acima de muita gente que se intitula português e nem sequer sabe o que é um arroz de cabidela. Mas pronto, Obrigada, isso obrigada. são coisas para um gastropício e não para este podcast. Bem, Jade, há mais alguma coisa que tu gostarias de acrescentar? A única coisa que eu quero saber agora é a recomendação vínica. Ui, então espera, e hoje vai ser tua dá-la. Hã. Então, olha, já que estamos aí para esse lado, queria-te agradecer imenso por teres aceito o meu convite, por te teres aventurado neste Capaz, foi por livre e podcast. espontânea pressão. Ah, bem me parecia.
Pronto, mas é sempre bom partilhar o palco deste podcast emocionalmente desequilibrado. E pá, fico muito feliz por ter estado aqui e por todas as dicas que tu deste e todas as informações que tu acrescentaste. Portanto, obrigado. Obrigada eu. E então, se não tiveres mais nada a dizer, corrige-me, por favor, se tiveres. Acho que não. Chega. Chega? Ok. Então, vamos terminar com um beijo, um Um queijo, queijo. acompanhado por Bafarela 17. 2011 superior. Boa escolha. Hum, Boa escolha já. Beijo. beijo.